Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. As crianças podem ir para a estação criança, já foram, e os adolescentes não, né? Os adolescentes não vão para lugar nenhum, né? Os adolescentes têm PAV hoje? Tem alguém cuidando do PAV hoje? Eres tu? Então, os adolescentes podem ir para a estação PAV. Atos. Nós vamos ler do verso 1 ao 13. Só um pouquinho antes de ler, preste atenção um pouquinho no contexto disto. No capítulo 6, estava acontecendo, nós estamos aqui, vamos ler o capítulo 8. No capítulo 6 estava acontecendo um problema na igreja. Porque naquela época, a igreja dava mais do que 10%, a igreja dava tudo. Então as pessoas estavam vendendo o que tinham, e elas estavam trazendo aos pés dos apóstolos para eles distribuírem, caso alguém tivesse alguma necessidade. E o que estava acontecendo é que nessa distribuição, é claro que os 12 não tinham condições de distribuir para aquela multidão de gente, que no dia de Pentecostes foram mais de 3.000 vidas que se entregaram a Cristo. Depois, na segunda pregação, mais de 5.000 se ajuntaram à fé. Você imagina, no prazo de um mês, tinha uma igreja que tinha 120, agora tem 8.000, tem quase 9.000 pessoas. Como que 12 pessoas vão dar conta disso tudo? E crescendo, e crescendo, e crescendo cada dia mais. Então começou a haver uma preferência pelos necessitados, pelas mulheres necessitadas judias, as mulheres de Israel. E aquelas mulheres gentílicas, as gregas, as romanas que estavam se convertendo, elas estavam sendo deixadas de lado ou recebendo menos. E aí dentro da igreja houve um conflito, começou a haver uma reclamação. Por que isso está acontecendo aqui? E não era nos nossos dias, estava acontecendo lá na igreja onde os apóstolos estavam presentes, né? No comecinho da igreja. Aí os apóstolos disseram: olha, nós não vamos ficar cuidando dessas coisas, nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. Então tragam aí 7 homens que vocês consideram cheios de fé e cheios do Espírito, e nós vamos impor as mãos sobre eles e eles vão cuidar disto, que hoje a gente chama de mesa diaconal, né? Então eles levantaram 7 homens, e dentre esses homens tinha um homem abençoadíssimo chamado Estevão. E aí no capítulo 7 vai contar a história de Estevão, e conta como ele vivia, como ele agia e como ele morreu. E ele morreu sob as ordens, né, e o consentimento daquele que viria a ser o apóstolo Paulo, que ainda era Saulo de Tarso. E dentre esses 7 homens também tinha um outro irmão que se chamava Filipe. E no capítulo 8 então começa a contar um pouco sobre Filipe. Então no capítulo 7 no capítulo 6 a escolha dos diáconos, no capítulo 7 a vida de Estevão e a morte de Estevão, e no capítulo 8 começa a contar sobre Filipe, algumas situações que ele viveu. Então vamos começar lendo aí no versículo 1. E Saulo estava ali, diante de Estevão sendo apedrejado, né? Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, prestem atenção, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa,
arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, vamos lembrar que todos, menos os apóstolos, começaram a fugir. Então eles foram dispersados, né? Então os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Preste atenção nesta característica: pregavam a palavra onde quer que fossem. Indo Filipe, disperso também, fugitivo também, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais maravilhosos, milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe grande atenção. E exclamavam: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Amém? Podem sentar, queridos. Deus está nesse ambiente, Deus está nesse lugar, amém? Amém? Você tem um glória a Deus aí, amém? Amém. Deus está nesse lugar, aleluia. Eu quero falar hoje sobre dons, os dons e a missão. Os dons e a missão. Muitas vezes nesse ambiente de igreja que a gente tem, os dons são desejados, mas nem sempre eles são desejados pelo motivo certo. Os dons se manifestam também nas reuniões da igreja. Dons de língua com interpretação. Se não houver, a pessoa deve ficar calado, falar consigo mesmo e com Deus. Dom de profecia, que é o principal dom para ser manifestado dentro da igreja. Dons de cura, revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, dom de contribuição, dadivosa, generosa, isso é um dom. Dom de administração, dom de socorro. Existem muitos dons declarados na Bíblia e outros tantos que não estão, mas que Deus opera através desses dons. Todos os dons são dados para a gente servir, para a gente funcionar no corpo de Cristo. Nenhum dom é dado para a gente se sentir bem, ou para a gente se sentir poderoso. Os dons não têm a função de nos conferir poder pelo poder. E muitas vezes na igreja dos nossos dias, na igreja desses tempos, os dons são desejados para a pessoa se sentir bem, para a pessoa se sentir poderosa, para a pessoa poder manifestar que ela é espiritual. E isso é muito frustrante. Por quê? Porque se o Espírito não dá dons para servirem para nada, o Espírito não vão dar dons para quem não serve. E não vão dar dons para ficarem estocados. Para que ele vai dar um dom para uma pessoa que não usa esse dom? Você imagina o Espírito Santo ficar dando dom de curar para quem não ora por ninguém. Ele dá o dom de realização de milagre para quem só fica contando piada e para quem só fica brincando com as coisas. Ele vai dar dom de profecia para quem sequer fala de Jesus. Para quê? Então Deus sabe muito bem quem são os dele, e Ele sabe muito bem
para quem ele deve dar determinado dom. Porque qual é o melhor dom? O melhor dom é aquele que funciona, é aquele que é importante para aquele momento. Então, por exemplo, tem uma pessoa doente ali. Qual o melhor dom naquele momento? O dom de cura. Não adianta você ficar querendo demonstrar poder, que você é poderoso ou espiritual, orando em línguas, e a pessoa está doente, ela está precisando de alguém que tem o dom de curar. Então, ou vem alguém que tem o dom de curar e ora pela cura daquela pessoa, ou você clama pelo dom de cura. E eu creio que Deus não tem essa questão do dom como uma coisa estática. Isto é, um tem o dom de curar, o outro não tem. Por que eu digo isto? Eu digo que o dom, ele pode estar sendo, as pessoas podem estar recebendo diversos dons em diversos momentos diferentes, dons diferentes em momentos diferentes. Porque o dom é uma capacidade para funcionar. Eu falo isso, eu queria pedir que você deixasse marcado aí esse texto, que nós vamos voltar para ele, mas fosse lá para Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Você vai entender um pouquinho melhor aquilo que eu estou dizendo. Lá em Marcos 16, versos 15 e 16, todo mundo encontrou? Marcos 16, versos 15 e 16, diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não. O 15 diz: e disse-lhe, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. O 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O 17, e estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhe fará mal nenhum, e imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Aí quando você volta, deixa marcado agora Marcos, volta lá para o texto de Atos, e olha a ação do diácono Filipe. Ele chega em Samaria, e diz a palavra lá no verso 5, que Filipe foi para uma cidade de Samaria, não diz aqui qual era, e ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Olha que ele descreve um pouco os sinais miraculosos que ele realizava. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. E ele vai manifestando, né, no verso de número 13, no verso de número 13 diz assim, que ele fazia grandes sinais e milagres, e realizava milagres. Isso confere com Marcos. Vão e preguem. Aquele que crê vai expulsar demônios em meu nome, vai falar novas línguas em meu nome, vai beber coisa mortífera, dano nenhum lhe fará, e vai colocar as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. E agora nós vemos um homem fazendo exatamente isso. Aqui não diz que ele é um profeta, aqui não diz que ele é um evangelista. Nós sabemos que Filipe era um diácono. Então nós aprendemos algumas verdades importantes sobre os dons e a missão. Este homem estava fugindo de Jerusalém por causa da perseguição que veio contra a igreja. Entretanto, ele estava agindo como um missionário, como alguém que recebeu uma ordem e estava cumprindo com ela. Não só ele, mas todos os que iam sendo dispersos faziam isso, pregavam em todo lugar. E Filipe aqui é tomado como um exemplo
do que estava acontecendo, por que foi tão impactante o Evangelho naquela época. E a primeira verdade que vemos aqui é que Deus não usa somente aquelas pessoas que são líderes da igreja. Ele usa qualquer pessoa. Ele usa pessoas comuns. Deus usa pessoas comuns. Você vê no capítulo 8, verso 1, está escrito que todos, exceto os apóstolos, todos foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Quer dizer, os apóstolos não estavam em Samaria. Depois eles vieram. Se você continuar lendo, você vai ver que Pedro e João foram até lá, porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Estava acontecendo todos esses milagres, mas ainda não tinha, o Espírito Santo não tinha vindo sobre os gentios. Então eles precisaram ir lá como liderança para declarar que era chegada a hora dos gentios receberem o derramamento do Espírito Santo. Mas o que estava acontecendo é que Deus estava usando um homem comum. Então, amados, não há desculpa para nenhum de nós. Você acha que Filipe era um homem estudado em faculdade? Quantos aqui já fizeram faculdade? Levanta a mão. Levanta a mão mais alto. Quantos terminaram o 2º grau? Levanta a mão. Quantos sabem ler e escrever? Levanta a mão. Quem aqui é analfabeto? Levanta a mão. Vocês são analfabetos? Não. Talvez haja alguém que aqui seja analfabeto, mas é muito pouco. Então você vê, esse homem não tem nada que ele escreveu na Bíblia. Provavelmente era um homem analfabeto, assim como o apóstolo Pedro era. Um homem iletrado. Pedro era um pescador. Um homem comum, que Deus constituiu como apóstolo. Mas esse Filipe recebeu uma função secundária. Não era uma função apostólica, era uma função diaconal, de servir, de ajudar as pessoas. E de repente a gente vê esse camarada, um homem comum, fazendo sinais e prodígios. Por quê? Porque esta é a promessa de Deus para a igreja. Aquele que crê em meu nome expulsará demônios. Em meu nome falará novas línguas. Em meu nome vai pegar em serpentes, beber coisas mortíferas. Isto é, vão atacá-los e não vai acontecer dano nenhum com eles. E eles vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, não há desculpa para nós. O que nós vamos dizer diante de Filipe? Eu não sei falar. E você acha que Filipe era um homem eloquente? Ele foi chamado porque ele fazia grandes discursos em Jerusalém? Não, ele era um homem simples. Ele foi chamado porque ele era crente, ele tinha fé e ele era cheio do Espírito. Foi por isso que ele foi chamado para ser um diácono. Mas agora ele está fugindo. Então vamos nos lembrar disso. Deus quer usar você. O braço de Deus vai se estender e vai tocar pessoas onde você está. Através de que braço e através de que mão? Das tuas. Deus vai falar com pessoas que estão mais próximos de você do que de qualquer um de nós aqui. Através de que boca? Da tua boca. Então essa é a primeira verdade. Ninguém pode alegar que não é tão especial para que Deus o use, porque Deus usa pessoas comuns. E não tem pessoas mais comuns do que as outras. Eu sou uma pessoa tão comum que eu sou incomum. Não, é exatamente isso. Pessoas comuns têm medo, pessoas comuns têm, sentem insegurança, pessoas comuns não sabem o que vão dizer, não sabem o que vão fazer, ficam inseguras diante de situações que elas não conhecem. Essas são as pessoas que Deus usa. E se você se sente fraco, se você se sente incapacitado, você está dentro daquele espectro, daquele conjunto de pessoas que Deus vai usar.
É bem isso mesmo que Deus quer, gente como você. Então a primeira verdade que aprendemos aqui é que Deus usa um homem simples, comum. No entanto, uma pessoa comum, quando é usada por Deus, a primeira coisa que ela faz é fazer sinais e maravilhas. Amém, irmãos? Vamos ver. Olha o que está escrito aqui. Verso 5. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali fez muitos sinais e prodígios. Amém? Amém, amados? Eu vou ler de novo, olha. Verso 5. Indo Filipe para a cidade de Samaria, fez ali muitos sinais e prodígios. Amém? Amém ou não? Não? O que ele fez? Ele pregava Cristo. Uau! Olha aí, essa é a segunda verdade. Um homem, uma mulher que está sendo usado por Deus, a sua primeira e a sua mais importante missão é pregar o Evangelho, não é fazer milagres, sinais e prodígios. A primeira coisa que Filipe faz ao chegar em Samaria é pregar, é dizer para as pessoas sobre as boas notícias, o Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Hoje é o tempo das fake news, a igreja tem as good news, as boas notícias. E Filipe foi fazer isto. Existe hoje em dia, da parte de muitos, uma ação idiota em relação à palavra de Deus. Idiota não é uma ofensa. A palavra idiota quer dizer fora do normal. Um idiota, por exemplo, é alguém que chupa sorvete com a testa, com o ouvido, porque os normais chupam sorvete com a língua, com a boca. Entenderam? Quando uma pessoa é chamada de idiota, é porque ela faz coisas que não são normais. E existe uma ação idiota dentro da igreja. E eu estou falando assim porque eu quero ser grave em relação a isso. Porque para alguns teólogos, Filipe cometeu um erro ao chegar em Samaria pregando sobre Jesus. Ele não viu o contexto de Samaria. Ele não prestou atenção no que estava acontecendo em Samaria, naquela cidade em que ele estava. Ele devia ter chegado com uma carroça de suprimentos, cheia de arroz, cheia de trigo, cheia de comida, e então distribuído comida para os pobres. Primeiro ele deveria ter enchido a barriga dos pobres, e depois falado, se fosse necessário. Se alguém perguntasse, por que você faz isso? Esta é a atitude idiota. O que diz a palavra? Os pobres sempre tereis convosco. Nós não vamos acabar com os pobres. O crente então não deve dar comida para ninguém, o crente não deve ajudar? Deve, mas não é a primeira tarefa do crente. Por que não é? Porque se Filipe tivesse enchido a barriga de todos aqueles que estavam em Samaria, se Filipe tivesse dado roupa para todo mundo que estava em Samaria, e se Filipe não tivesse dito uma palavra de Jesus, eles hoje estariam todos no inferno. Mas Filipe não deu arroz, não deu feijão, não deu trigo, não deu leite, não deu roupa, não deu nada, mas ele deu algo que muda o homem, algo que transforma a realidade de um homem, porque diz o salmista, eu fui jovem, eu sou velho hoje, e eu jamais vi um justo mendigar o pão. Por quê? Porque é Deus quem sustenta o justo. Mas hoje está se fazendo uma inversão. Primeiro vamos dar comida, porque de que adianta falar de Jesus se a pessoa está com a barriga vazia? Esse é um extremo. Se você tem condições de dar comida para a pessoa e falar de Jesus ao mesmo tempo, faça isso.
Faça isso. Mas a primeira tarefa da igreja é ir anunciar o Evangelho. E Filipe entendeu isso claramente. Eu não quero colocar uma coisa em contraposição com a outra. Não é isso que eu estou fazendo. Eu não quero que você entenda que a igreja não deve ajudar, não deve ser beneficente, não deve fazer ação social. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é uma idiotice pensar que a igreja não pode pregar enquanto não fizer ação social. Porque tem algumas pessoas que pegam uma frase, que eu penso que é de Santo Agostinho, que diz: pregue o tempo todo e, se for necessário, use palavras. Não, irmãos, é pregar o tempo todo com palavras. E, se for necessário, dê o alimento, dê o mantimento, mas fale de Jesus. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não ouviram? E o que vai mudar a vida dessa gente não é comida. O que vai mudar a vida dessa gente é Jesus. Amém, igreja? Então a primeira coisa, a primeira questão que devemos entender na ação missionária de Filipe, desse homem comum, é que ele entendeu. E entenda você, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos falar as boas notícias. Olha esse Brasil conturbado do jeito que está. Hoje a televisão se ocupa hoje de mostrar o que é fake news e o que não é fake news. Quando nós temos as good news, as boas notícias, nós estamos em outro patamar. Amém? A gente se esforça tanto para que o Bolsonaro seja eleito, e a gente não se esforça muito para que Jesus seja eleito o Rei dos Reis no coração das pessoas. Talvez a gente devesse gastar mais tempo falando de Jesus, talvez não, com certeza. A gente deve gastar mais tempo falando de Jesus do que de Bolsonaro. Ou do Haddad, caso você vá votar no Haddad. E eu espero que não. Mas a decisão é sua. Mas o crente deve entender que a primeira tarefa dele é pregar o Evangelho. Amém? Agora, Deus usa pessoas simples que têm a tarefa de pregar o Evangelho. E essas pessoas simples, quando falam de Jesus, quando pregam o Evangelho, começa a acontecer a manifestação dos dons na vida delas. Então você olha no capítulo 5 e você vai ver que ele indo para uma cidade de Samaria, lhes anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. E aqui diz que os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E houve uma grande alegria naquela cidade. E até o feiticeiro da cidade se converteu. Por que ele se converteu? Porque ele viu que Filipe falava sobre algo extraordinário, sobre um homem que ressuscitou, sobre um homem que pagou o pecado da humanidade na cruz do Calvário. E esse homem, por graça, ele dá salvação a quem crer nele, porque ele, na verdade, é a manifestação visível do Deus invisível. Ele é o próprio Deus encarnado. E esse Deus vai naquela cruz e paga o pecado da humanidade. Ele prega tudo isso. E ele fala, e Deus está aqui, porque Jesus ressuscitou e Ele está vivo, e o seu Espírito está neste lugar. Então, de repente, ele sente alguém puxar a calça dele. É óbvio que ele não usava calça, ele usava manto, né? Mas vamos contextualizar. Ele sente alguém puxar a calça dele, ele está pregando, e ele olha para baixo, e ele vê um homem que se arrasta, um homem que não anda, para se locomover ele se arrasta. E ele vê que esse homem é um paralítico. E ele então coloca a mão na cabeça daquele homem e diz: levanta, filho, em nome de Jesus. E Simão está só observando. E Simão está lá olhando. Eu quero ver. Esse paralítico aí eu conheço. Ele é assim desde que ele nasceu. Agora eu quero ver que mágica que ele vai fazer. Vamos ver que truque ele vai fazer. Porque eu conheço truques e truques, mas esse cara eu nunca pus em pé. E então ele coloca a mão na cabeça dele e diz: filho, levanta em nome de Jesus. E
simplesmente o paralítico fica em pé e começa a seguir Filipe, e começa a gritar: olha gente, esse homem aqui fala de um Deus vivo, e no nome desse Deus vivo ele me curou. Então aparece alguém tateando e pega naquele ex-paralítico e diz: ore por mim. Ele fala: não, não é esse não, é esse aqui, ó. E põe a mão lá em Filipe, e ele põe a mão em Filipe e ele fica curado. E o cego então agora começa a gritar: eu posso ver. E a cidade começa a se reunir. E todo mundo agora quer ouvir Filipe, e até Simão. Peraí, esse cego também eu conhecia. Ó, o surdinho também está indo. Agora vai pipocar. Não é possível que até o surdo vai ouvir. E o surdo começa a escutar, e toda a cidade começa a se alegrar e glorificar o Deus poderoso, o Deus eterno de Filipe, daquele homem comum que ousou dizer que o Deus dele era um Deus vivo. E simplesmente as coisas estão acontecendo naquela cidade de Samaria. E então Simão se aproxima, e toda a cidade agora assiste o grande poder se aproximar de Filipe, e pensam: o que vai rolar agora? Agora é o camarada falando de Deus lá, é o forasteiro, aquele que chegou aqui agora e já está fazendo esse tumulto na cidade, e o poderoso, o mago, o feiticeiro. Imagina, esse cara não devia ser um cara que penteava bem o cabelo, que aparava a barba. Ele devia ser um cara assim meio assim, sabe, estranho. Ele era meio impressionante de se ver. E de repente ele vem se aproximando de Filipe e cai aos pés de Filipe e diz: eu quero esse Deus para mim também. E pasme, ele diz: eu quero ser batizado. Porque depois de manifestar os dons, Filipe fazia mais uma coisa com eles. Filipe, que é a quarta verdade que nós vemos nesse texto, Filipe levava eles ao comprometimento. E é isso uma coisa que às vezes a gente falha. A gente fala de Jesus, mas não leva as pessoas ao comprometimento. Eu me lembro quando, depois daquele acidente que a Beth teve, nós oramos e Deus ouviu as nossas orações e ela foi ressuscitada por Deus, eu creio nisso. Eu me lembro que um mês depois dela sair do hospital, eu voltei ao consultório médico e o Dr. Rui Okage mandou fazer um mapeamento cerebral. Quando entramos na sala dele, ele, olhando o mapeamento, fez alguns testes clínicos com a Beth, mandou aquele negócio de colocar o dedo no nariz, sabe, de levantar, de bate um diapasão, coloca no meio da cabeça para você ver para onde você está escutando o som, e faz testes clínicos nas pernas, nos pés, para ver se você está sentindo tudo aquilo. E por fim ele disse: olha, você entrou no hospital para não sair, você saiu para não ficar boa, e você está em perfeito estado. E aí ele disse uma frase tremenda, ele falou assim: nós sabemos. Aquele japonês que não falava, agora diz: nós sabemos que não foi nem eu e nem vocês que fizemos isto. Eu fiquei olhando para a cara dele, e aí eu fiz como Filipe. Falei: bom, doutor, e agora? Como é que fica? Desse jeito eu falei para ele: e agora? Como é que fica? Eu espero que ele assista essa mensagem e se lembre do que ele fez. Falei: como é que fica, doutor? Ele falou: como assim? Eu falei: Deus colocou a minha mulher numa situação de quase morte, só para o senhor ver que ele é real, e o senhor não vai fazer nada. O senhor vai me dizer que ele fez alguma coisa e o senhor não vai fazer nada. Ele falou: fazer o quê? Eu falei: você precisa entregar a tua vida para Jesus. Porque se você reconhece que foi um milagre, foi Deus que realizou o milagre através de Jesus Cristo. E você precisa entregar a tua vida para Jesus. Você não pode ser o mesmo a partir de agora. Você concorda comigo? E ele então me disse:
Eu confesso a vocês que, quando eu era adolescente, eu fui num acampamento da igreja Holiness, lá em Panorama, e lá eu entreguei minha vida para Jesus. Mas depois que eu entrei na faculdade, eu abandonei Jesus. Eu descri, e agora eu estou vendo que Ele é real. E eu quero dizer para vocês que de hoje em diante, eu e minha família vamos servir a Deus, nós vamos para a igreja. Depois ele veio ao culto de ação de graças e declarou para toda a igreja isso. Todos nós que estávamos lá ouvimos o Dr. Rui falar isso, que ele nos chamava de irmãos, e não chamava mais a Elizabeth de minha paciente, mas de minha irmã. Vocês lembram disso? Quantos lembram disso? Levanta a mão. Filipe fez a mesma coisa. Vocês querem realmente Jesus, ô paralítico? Você quer continuar andando e quer declarar que é Jesus? Ou você queria só salvar a sua pele? Porque aqui tinha um problema sério. Porque ao ser batizado eles faziam uma declaração de fé. É a primeira declaração de fé da igreja. É Jesus Cristo é o Kyrios. É o Kyrios. Fala essa palavra, Kyrios. Pode falar mais alto. Fala mais alto. Você sabe o que quer dizer o que você acabou de falar? Senhor Supremo. E esta palavra não podia ser usada a não ser para o imperador romano. E se você dissesse que alguém, a não ser ele, era o teu Kyrios, você era condenado à morte, sumariamente. Então você imagina, o cara era paralítico até ontem, mas estava vivo. Hoje ele está andando, ele está bem, e aí ele fica, será que eu falo que Jesus é o Kyrios da minha vida? Talvez seria melhor continuar como paralítico, porque o meu vizinho não crê, e ele pode me entregar e dizer que eu falei que Jesus era o Kyrios, e eu vou ser morto pelos soldados romanos. Mas não, aquela gente foi sendo batizada, um após o outro. A palavra de Deus diz lá no verso 12 e 13, que Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus, e creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres, e o próprio Simão também creu e foi batizado. Olha que algo maravilhoso, o próprio Simão já abriu mão da sua vida, falou, não, agora eu quero esse Deus. Eu quero esse Jesus, porque isso é real, isso não é uma ficção, não é um ato mágico, isso é real, eu quero esse Jesus. E um a um foram comprometendo as suas vidas. O grande problema da igreja dos nossos dias é que a gente desce as águas no batismo, mas não está se comprometendo com coisa alguma, muitas vezes. Eu espero que no teu caso não seja assim, que você tenha se comprometido a morrer para o mundo e a viver para Cristo. E se você fez isto, você deliberou no teu coração servir a Deus. Você deliberou no seu coração, tomou uma decisão de que você vai servi-lo por toda a sua vida. Então você não pode mais ser como os outros são. Você não pode ter a atitude que os outros têm. Você não pode ser sujo como os outros se sujam. Você não pode crer nas coisas que eles creem e nem ter os valores e princípios que eles têm. Você tem novos princípios, novos valores, você tem uma nova caminhada, você tem um novo caminho que você segue. Você vive numa outra dimensão, não na dimensão dos prazeres da carne e do mundo, mas você vive na dimensão do prazer de Deus. Você vive para agradá-lo. E você vive para satisfazer a vontade dEle. E o Senhor Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí hoje a gente vê o que os crentes estão fazendo. A vida está dura, o crente ele trabalha numa determinada área, mas aí ele quer ter um status de vida que ele não consegue levar, ele começa a gastar mais do que ele ganha. O que ele faz? Ele começa a fazer bico. E aí ele começa a arrumar um extra. E aí ele começa a fazer outra coisa. Daqui a pouco ele está arrebentado. E ele fala, Deus, por que o Senhor não me ajuda?
Deus fala: ô servo, você descobriu que você está se arrebentando? Aos meus amados eu dou enquanto eles dormem. Inútil é levantar de madrugada, comer o pão de dores. Inútil será isso para vocês, porque aos meus amados eu dou enquanto eles dormem. Por que eles dormem? Porque eles confiam. E se eles confiam, eles me honram. E se eles me honram, eu os honro também. Então, amados, a tua maior preocupação deve ser em agradar o teu Deus. O resto, Ele proverá. Ele diz para você: entrega o teu caminho a mim, confia em mim, e as demais coisas eu te acrescentarei. Fique tranquilo, confia em mim. Hoje eu gostaria de deixar essa palavra com você, mas gostaria de fazer um desafio a você, de que você assumisse a postura de um missionário que vai ganhar, cuidar e multiplicar discípulos. E que você vai estender a tua mão sobre o necessitado, para libertar o cativo do diabo, para dar vista aos cegos, para dar audição aos surdos, para levantar o coxo e o paralítico, para ressuscitar os mortos, mas principalmente para salvar os perdidos. E eu quero orar hoje pela igreja, para que a igreja, aqueles que desejam, recebam de Deus a graça da confiança em fazer aquilo que Deus quer que você faça. A graça de confiar e de manifestar esses dons. Eu quero orar pela manifestação dos dons que Deus prometeu na sua palavra, na tua vida. E esses dons estão ligados inseparavelmente da missão da igreja, porque mesmo quando eles são manifestados dentro do culto da igreja, eles são manifestados para a edificação da igreja, para irmos lá e fazermos o nosso serviço, o nosso trabalho. Você deseja servir ao Senhor ousadamente? A gente fala do ousado amor de Deus, mas o nosso amor é ousado? A gente vai ter coragem de colocar as mãos sobre os enfermos? A gente vai ter coragem de trazer uma palavra profética? Eu só vou terminar com isto, porque muitos não entendem algumas coisas, porque não estão acostumados a se exercitar nas coisas espirituais. É muito interessante quando Paulo diz para uma das igrejas, eu não me lembro qual agora, ele diz assim: eu desejo ir até vocês para comunicar algum dom a vocês. Como que eu comunico um dom? Comunicar não no sentido de falar, mas comunicar no sentido de interagir, de passar algum dom para vocês, de levar vocês a entender como exercitar um dom. Então assim, eu vou dar um exemplo de como a gente deve ser observador, porque Deus está nos falando o tempo todo, Deus está nos instrumentalizando o tempo todo, mas nós somos tão comprometidos com tantas coisas, nós somos tão preocupados com tantas coisas, nós estamos envolvidos com tantas coisas que às vezes a gente não é observador. Então eu vou contar algumas situações que eu vivi e eu aprendi com elas. Eu me lembro que quando eu comecei o meu ministério pastoral, começaram a me levar nas casas para orar pelas pessoas. A igreja era pequenininha, tinha 17 pessoas, então os irmãos me levavam para orar na casa deles, me chamavam para orar. A igreja que eu ministrava era menor do que a corda que eu ministro hoje. Tem mais gente na corda do que tinha na igreja, né? Na verdade, nós multiplicamos a corda agora. A corda que nós estávamos tinha o dobro de pessoas que tinha na igreja naquela época. E então eu comecei a ir, e eu me lembro que um dia eu entrei numa casa,
E eu fui orar por uma jovem. E quando eu fui orar por ela, eu estava conversando com ela, e ela estava falando das necessidades dela. Sabe, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido, e eu achei muito estranho aquilo. Eu vi uma bolinha prateada, uma bolinha de luz, explodir bem perto da cabeça dela, assim, atrás da cabeça dela, fez assim, pup. Não fez barulho, mas foi como um pup. Sumiu. Não tinha nada ali, de repente explodiu aquilo ali e sumiu. Eu achei muito estranho. Falei, que coisa estranha isso. Aí, num outro momento, fui orar por uma outra pessoa, e de repente eu estava conversando com a pessoa aqui, e eu vi, sabe de rabo de olho? Soslaio, rabo de olho. Eu vi, tuf, tuf, bolinhas prateadas explodindo no ar, no canto do cômodo onde a gente estava. Falei, que estranho, eu vi esse negócio com aquela outra moça que eu orei. Aí num outro dia eu fui orar por uma pessoa, e eu não me lembro bem, mas me lembro do que aconteceu. Estourou várias bolinhas assim, assim, uma embaixo da outra. Uma maior e foi diminuindo, como se fosse um gotejar de água. Só que não escorria, eram explosõezinhas. E por todas elas que eu orei, elas caíram endemoniadas. A primeira eu fui orar, estourou a bolinha, depois eu fui orar, caiu endemoniada. A segunda, fui orar, caiu endemoniada. Essa outra caiu endemoniada, deu um trabalho lascado. E eu cheguei em casa, pensei comigo, o que está acontecendo? Toda pessoa que explode essas bolinhas de luz, estão endemoniadas? Aí eu já comecei a ficar esperto. Quando eu chegava num lugar e via uma luzinha daquela acendendo, eu já sabia, tem demônio nessa casa, ou tem demônio nessa pessoa. Aí eu me lembro que o meu irmão estava lá na igreja presbiteriana, eles estavam tendo um problema, lembrei disso agora de manhã, eu não contei isso. Eles estavam tendo um problema porque todo culto, uma mulher caía endemoniada e ela ficava como cobra no chão, para lá e para cá, dentro da igreja, por baixo dos bancos. Ela perturbava tanto que a igreja já estava acostumada a ver aquilo, e o pastor falava, não dê atenção, vamos aqui, vamos ouvir a palavra. E a mulher lá que nem cobra no chão, porque eles expulsavam, o demônio não saía. E meu irmão um dia falou para mim, Paulo, o que eu faço? E nesse período eu já tinha aprendido algumas coisas, e eu falei para ele, por que vocês não agem assim? Mas você não pode passar na frente do seu pastor, você tem que pedir para o seu pastor autorização para você orar, porque todo culto depois eles levavam ela para uma sala e iam orar por ela. E aí o diabo já sabia que ele estava sabendo como agir. Então aquele dia em que aconteceu esse fato que eu vou contar, ele saiu do templo, ele era presbítero lá, ele saiu do templo e foi tomar água no fundo da igreja. E quando ele voltou, ele falou, Paulo, eu achei tão impressionante, porque eu vi algumas bolinhas de luz na parede da igreja, do lado de fora. E elas começaram a correr na parede da igreja, e eu comecei a correr atrás delas. E a hora que eu cheguei na linha que dava com a porta da igreja, porque ele estava correndo aqui fora do templo, né? Então vocês imaginam, o templo está aqui, o pastor está pregando aqui, a porta de saída está aqui, ele estava aqui atrás. A hora que ele chegou aqui, ele começou a ver as luzes na parede, e ele começou a correr atrás das luzes. E então a hora que ele chegou aqui na ponta, na parede, ele falou, a hora que eu cheguei na ponta, as luzes sumiram, e a mulher caiu para fora da igreja. Os demônios estavam correndo junto com ele e com a mulher. Ele estava correndo aqui fora, a mulher lá dentro. E quando ele chegou assim, a mulher veio para fora do templo e caiu lá fora. E aí eles pegaram, levaram para o fundo. E aí eles todos impressionados com isso, que era uma manifestação diferente. Aí eles levaram lá no fundo. E ele falou para o pastor, pastor, o senhor me dá liberdade de fazer algo aqui? Ele falou assim, dou. Foi porque meu irmão me explicou uma coisa que ele faz e eu queria fazer isso. Então ele fez aquilo que eu expliquei, eu não vou explicar agora porque nós vamos longe com isso. E aquela mulher acabou sendo liberta. Foi uma luta longa, foi uma luta árdua, mas ela acabou sendo liberta. Não é por causa daquilo que eu falei, mas eles antes ficavam orando
eles não comandavam contra o demônio. E eu expliquei para ele como que a gente tinha aprendido a fazer na batalha espiritual, e ele então fez lá, e Deus deu graça para eles, e deu vitória para ele, para o pastor dele, para a igreja que estava ali. Então, de repente, você está num lugar, e você vê uma bolinha de luz. E aí você vai ali, a pessoa não está endemoniada, mas o demônio está ali trazendo doença. O demônio está ali trazendo enfermidade, está ali trazendo destruição familiar, quebrando com as finanças da família. E eu comecei a perceber que de vez em quando eu sentia cheiros estranhos. E eu ia em algumas casas, eu sentia cheiro de esgoto aberto. E eu perguntava para a família: vocês sentem um cheiro de esgoto aqui? E o pessoal: não. Aí começava a orar e tal, às vezes tinha manifestação demoníaca, às vezes não tinha, mas eu comecei a relacionar aquilo, e eu comecei a perguntar para as pessoas que iam comigo: você está sentindo o cheiro de esgoto? Não. Você está sentindo? Não. Só eu estou sentindo? De vez em quando alguma sentia, e eu comecei a perceber que toda casa onde eu ia e tinha cheiro de esgoto aberto, a família tinha problemas na área financeira, dívidas, e também problemas de pecado, de sujeira, de adultério, de fornicação. Eu comecei a sentir cheiro de flores de cemitério. Comecei a sentir cheiro de perfume barato. Talvez até você está se identificando aí com algumas coisas que eu estou falando. E eu comecei a perceber que isso tinha relação com outras coisas. E talvez então você vai sentir algumas coisas. As pessoas contam: pastor, tem dia que eu vou orar por uma pessoa, eu me sinto todo arrepiado. Preste atenção, o que aquela pessoa tem? Depois você vai orar por outra, daqui 10 dias, 20 dias, um mês, você sente a mesma coisa, igualzinho. O que essas duas pessoas tinham de comum? Deus está te mostrando alguma coisa. Você precisa estar atento ao que Deus está te mostrando. E quando a gente começa a prestar atenção, Deus começa a usar a gente. Porque aí uma pessoa vem na tua direção e você vê estourar a bolinha de luz lá. Eu já sei, é demônio que está vindo com ela. E ela chega, não falo nada de demônio para ela, e eu pergunto para ela: e aí, está tudo bem? Ela diz: tudo bem. Não está tudo bem não. Está difícil, não está? Eu sei do que eu estou falando, porque tem um demônio ali, eu já vi. Agora eu não fico mais perguntando se tem demônio, porque eu já vi tanto isso, e tanta presença demoníaca, que agora eu já sei, tem um demônio. Então eu vou dizer para a pessoa: olha, o teu problema é que tem um demônio que te atormenta. O que acontece com você? Eu não durmo à noite, eu vivo doente, eu não sei o que, não sei o que. Mas disse que estava tudo bom. Você dá bom dia, o outro responde o quê? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Mas a hora que você fala: tem um tormento na sua vida, a pessoa fala: é mesmo, tem mesmo. E aí é uma oportunidade para você entrar com oração, com palavra de Deus. Então muitas portas vão se abrir para você. Já tem se aberto. Doença é uma porta para a pregação do Evangelho. Você está lá no seu trabalho, alguém aparece doente, é uma porta. A pessoa fala: o que você tem? Você pergunta: eu estou doente. O que você tem? Eu não tenho conseguido dormir bem, eu estou com dor aqui, eu estou com dor ali, os médicos não encontram o que eu tenho. O que você vai fazer? Aquela é uma oportunidade para você pregar a palavra para ela. Problemas emocionais, pessoas tristes, abatidas, com pensamentos suicidas, é oportunidade de você pregar o Evangelho. Pessoas em depressão, oportunidade de você pregar o Evangelho. Pessoas com problemas financeiros, é oportunidade de você pregar o Evangelho. É a porta que se abriu. Pessoas com problemas familiares, é a oportunidade de você pregar o Evangelho. Vocês conseguem continuar olhando aqui, amados? Amém? Vocês viram como que a gente perde o foco rápido? Então portas vão se abrir. Agora você vai entrar por elas? Aqueles que querem ser usados por Deus com sabedoria e com poder,
Venham aqui para frente, eu quero orar por você.